Boa noite, sejam todo mundo bem-vindo a esta live de hoje. Vou colocar o assunto fixado aqui: espiritualidade versus política. Já já a Patrícia entra e aí nós vamos falar desse assunto que às vezes é tão controverso. Deixa eu chamar já. Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia está entrando. Oi, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E por aí? Calor? Calor? Quente? Muito, muito quente. 41 graus fez hoje aqui em Colorado. Caramba, meu Deus do céu! Muito bom, né? E você tá viajando? Eu tava viajando. Tava frio lá ou tava quente? Tava fresco. Nos primeiros dias a gente chegou a pegar um frio e depois começou a esquentar, mas fresco, né? Curitiba é mais fresco que aqui, né? A gente sentiu a diferença de temperatura chegando aqui assim, vixe, bem forte. Beleza. Paty, eu te convidei para a gente falar sobre a espiritualidade e a política, porque Sim, quando sim. chega essa época de política, eu sinto e vejo que as pessoas ficam, algumas eufóricas, outras com pressão, outras não conseguem votar conscientemente. E por que juntar a espiritualidade com isso? A espiritualidade expande a consciência e a pessoa vê que ela não é refém de nada, né? Então, Exatamente. como você fez muita live, eu quis trazer para o pessoal aqui da minha região ver também e assistir, quem não acompanhou, e eu gostaria que você Legal, legal. explanasse isso e a gente vai conversando também sobre isso, tá bom? Fica à Legal, vontade. Diego. Eu acho até legal se interessar para vocês, né, que estão assistindo, irem lá no meu perfil, darem uma olhada nas lives que já tem lá, né, que eu conversei com pessoas diferentes, de áreas diferentes sobre o assunto. Eu fiz aqui um apanhado também de alguns itens para não esquecer, mas vamos Tá conversando, bom. né? Vamos deixando Vamos, desenvolver. Isso vamos. que você falou, né, sobre expansão de consciência, eu acho que é o ponto principal, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho importante falar, não é um assunto que eu domino, mas é um assunto sobre o qual eu penso muito, eu reflito muito, né? É um assunto que eu percebo uma necessidade de conversar sobre, né? Esse convite é muito importante. Todas as vezes que a gente se dispõe a falar sobre esse assunto é muito importante. Porque quando a gente entra no caminho da espiritualidade, eu acho que uma coisa muito comum é a gente se desconectar de assuntos muito mundanos, né? E até em uma das lives que aconteceram no meu Instagram, foi com a Priscila, que a Priscila estuda muito sobre deusas e mitos e arquétipos, e ela trouxe o arquétipo de Héstia, que era uma deusa do Olimpo, né? Que resolveu que não queria morar no Olimpo, que ela queria só ficar fazendo bem na Terra, porque no Olimpo falava-se muito de política e ela não queria se misturar com esse tipo de coisa. Então ela até falou que às vezes a gente entra na síndrome de Héstia, que a gente acha que esses assuntos eles estão separados da espiritualidade. Que quando a gente começa a buscar a espiritualidade, a gente precisa parar de pensar ou de falar sobre assuntos mundanos, né? E a política entra muito nisso. Mas aí, como eu ia dizendo a respeito da expansão da consciência, uma coisa que me pega muito, né, nesse assunto e que eu penso muito sobre é justamente sobre a gente falar tanto de expansão da consciência e a gente sempre está pensando na expansão da consciência como algo que está fora, está longe, está acima. Estou expandindo para outras dimensões, estou expandindo para outros níveis vibratórios. Mas a gente se esquece que é um ser material, que é um ser social, que é um ser coletivo e que as primeiras expansões de consciência elas têm que começar aqui, do nosso lado. A gente tem que expandir a nossa consciência política, a gente tem que expandir a nossa consciência de classe, a nossa consciência de raça, a nossa consciência de gênero, a nossa consciência de espécie até. Porque a gente, como ser humano, acha que está acima de todas as outras espécies, né? Então a gente precisa começar o nosso trabalho espiritual aqui, no horizontal.
né? Expandindo a nossa consciência e tentando, experimentando sair dessa dualidade, né? Do, sei lá, esquerda, direita, bom, ruim, certo, errado, preto, branco, enfim, sair dessas dualidades e tentar olhar o mundo de uma forma mais ampliada. Experimentar, olhar o mundo pelo ponto de vista do outro, ouvir o outro. E compreender como a gente pode ser político no nosso dia a dia, né? Interessante. Eu fiz uma pesquisa hoje que veio essa intuição, falou, faz essa pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa para ver quantas mulheres e homens estão se candidatando a prefeito no Brasil inteiro. 13% só de mulher e 87% homem. Aí eu falei assim, por que pouca mulher e muito homem? Deixa eu ver a pesquisa agora de autoconhecimento. Qual que é essa porcentagem? 90% mulher e 10% homem. E daí eu pensei, então quer dizer que quem quer se autoconhecer, quer se expandir, não entra na política, foge da política, ou Olha, os outros não deixam quem é expandido entrar na política? Como você vê essa diferença assim gigantesca mesmo, 90 para 10? nossa, Então, Diego, eu é muito. gostei muito dessa pesquisa que você fez, desse ponto de vista que você trouxe, eu acho de extrema importância. E eu acho que dá pra gente pensar em muitas coisas, né? Eu acho que a gente começa com a síndrome de Estia, que eu tava falando, né? Da mulher que daí que a mulher que vai na busca da espiritualidade, né, se considera muito espiritualizada, ela tá acima de tudo isso, ela não quer sujar as mãos, ela não quer discutir, ela não quer desarmonizar o ambiente, os chakras dela, né? Então ela tá ali tentando só vibrar alto e tudo mais. E isso é uma síndrome, né? Eu acho que todos nós, como seres humanos, quando a gente entra no caminho da espiritualidade, a gente acha que a gente está num lugar diferente, que a gente está vibrando diferente, que a gente não precisa mais se preocupar com essas coisas mundanas, e isso é uma questão. E a outra questão é justamente a questão de que a gente vive numa sociedade que já né, inicialmente, já tem esse perfil de que quem tá na política, quem tá na liderança, são homens, são brancos, são héteros, né? Já tem essa característica. E aí nós, vamos falar das mulheres então, que a gente tá falando disso agora. Nós, mulheres espiritualizadas, a gente escolhe ficar longe disso tudo. E como que a gente está contribuindo para a expansão do nosso ambiente, para a melhora do nosso ambiente? Eu acho que é uma responsabilidade espiritual, né? E aí isso é uma coisa muito da gente conversar e refletir e tentar fazer isso crescer mesmo. É uma responsabilidade espiritual a gente modificar o ambiente onde a gente vive, a realidade onde a gente vive, né? Eu acho que cada uma das nossas células do nosso organismo estão trabalhando para dar o melhor de si para o nosso organismo funcionar. Como que nós, como células do grande organismo que a gente está, que começa por esse tecido que é o coletivo, que é a sociedade, como que a gente pode se eximir do nosso trabalho, da nossa função, de pelo menos fazer isso que a gente está fazendo, né? Falar sobre política, debater, pensar sobre isso, como que a gente pode se eximir disso e achar que só pensando positivo, a gente vai trazer alguma mudança efetiva para o nosso dia a dia. Então, eu acho que entra muito nessas duas questões que se juntam, né? Dessa tendência da mulher, e, né, de todo mundo de modo geral, mas nesse caso da mulher, de achar que, eu tô espiritualizada, então não preciso mais estar no mundo, e acabar não fazendo diferença no mundo. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente busca evoluir, expande a consciência, não é? Sim. E como faz, por exemplo, para essas 90% de mulheres que têm a expansão de consciência, que têm o autoconhecimento, que procura algo maior, como faz para ela fazer esse caminho para entrar na política? Que iniciativa precisa ter? Que caminho? Como que essas mulheres... Porque eu acredito, sinceramente, que as mulheres vieram para revolucionar. Porque a hora que elas olhar para si mesmas, todas elas, e ver o poder que elas têm unidas, né? Porque elas precisam se unirem, ninguém consegue combater elas, no sentido assim, se elas querem entrar na política, se elas querem ganhar, se todas unidas, elas vão ganhar, porque mulher é a maioria. As mulheres Sim. são a maioria. E
como faz esse caminho, então, para elas que têm expansão de consciência, que já se cuidou, já cuidou da sua família, porque geralmente a mulher, o que é o sonho da maioria das mulheres? É casar, ter filhos, né? Então ela já se formou a família dela. Como faz esse caminho tranquilamente para a política e ela demonstrar realmente o poder de ação na sociedade? Como que faz esse caminho na sua visão? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que descobrir, né, Diego? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa descobrir. A primeira coisa, eu acho que é isso, é a gente conversar sobre esse assunto, é a gente trazer para o meio da espiritualidade a importância de se falar sobre esse assunto, a existência da política. É a gente se educar, né? Antes de tudo é a gente se educar. O que é a política, afinal? Às vezes a gente acha, né, começando num contexto mais amplo, a gente acha que política é só, né, se candidatar a vereadora, ou se candidatar, sei lá, a presidente, enfim. Ou ter que debater sobre esses assuntos. Mas a política não é só isso, né? Tudo o que a gente faz é político. Todas as nossas atitudes são políticas. Todas as vezes que a gente se posiciona, sei lá, se posiciona como espiritualista, se posiciona como vegano, se posiciona como pessoa LGBTQIA+. Quando a gente se posiciona, a gente está fazendo um posicionamento político. Sim. Todas as vezes a gente está fazendo uma declaração política. O que eu acredito, o que é importante para mim, todas as vezes que a gente age no nosso dia a dia, com a nossa vizinhança, as escolhas que a gente faz, as coisas que a gente compra, as coisas que a gente consome, tudo isso é político. A gente está construindo como pequenas células, né, um grande organismo melhor. Se a gente consegue pensar que tudo que a gente faz todos os dias é político. E aí, para a gente chegar nesse lugar de se dispor a trabalhar, né, como liderança e tudo mais, é muita educação, né? Muita educação. E é uma educação que é num contexto muito amplo, muito geral, muito holístico mesmo, né? Porque primeiro tem isso que a gente já comentou, que é um contexto político patriarcal, né? Onde a mulher entrou há pouquíssimo tempo, está encontrando o seu espaço há muito pouco tempo. Então já tem essa questão da educação, de ensinar as nossas meninas desde muito cedo que elas podem sim fazer diferença lá na frente, que elas podem sim se colocar como liderança para fazer a diferença, né? E aí você falou uma coisa de extrema importância, assim, que é isso do coletivo, da gente se juntar, né? É muito engraçado que se a gente for parar para pensar, todas as minorias, tudo que a gente considera minoria, é maioria. A gente tem mais de 50% de mulheres no Brasil, vamos colocar o Brasil, mais de 50%, as mulheres são muito mais de 50%. As pessoas negras são mais de 50%. E ainda assim a gente está sob liderança de homens brancos o tempo todo, que não têm vivências ou preocupações de pessoas que não... Porque eles não vivem na pele algumas dessas coisas. Então não tem essas questões vindo à tona para eles. Então a gente precisa muito de educação, né, Diego? De educação mesmo. E uma das coisas que eu acho mais importantes, repito, é isso, é a gente levar para as pessoas, dentro do caminho da espiritualidade, que expansão de consciência começa com a consciência horizontal, com a consciência de classe, de raça, de gênero, de espécie, com a consciência econômica, consciência política. Porque se a gente conseguir se educar dessa forma, né, se a gente educar pessoas que estão buscando ser melhores espiritualmente, de uma forma que elas consigam colocar no dia a dia delas atitudes políticas um pouco melhores, mais conscientes, que elas tragam para a consciência delas, olha, eu preciso pensar em política também, eu preciso pensar em votar, eu preciso pensar se a pessoa em quem eu voto é só alguém que eu gosto, é só alguém que está alinhado ao meu posicionamento de esquerda, ao meu posicionamento de direita, ou essa pessoa é alguém que está de acordo com as minhas crenças morais mais profundas e que eu desenvolvo espiritualmente em mim. Né? Então é uma questão de educação, é uma questão da gente trazer esse debate sempre, né? Da gente poder conversar entre nós, pessoas que trabalhamos, que buscamos a espiritualidade, o quanto é importante pensar politicamente também. O quanto a gente não deixa de ser um ser político porque a gente está buscando espiritualidade. Estar encarnado, né? Estar num corpo de carne é um presente que a gente precisa honrar.
A gente tem que parar de se desvencilhar disso. A gente tem que se lembrar de que a gente é responsável pela natureza que está ao nosso redor, que desde a Bíblia Deus já mandou o homem cuidar do jardim do Éden, e cuidar do Éden é cuidar do planeta Terra, é cuidar da natureza e é cuidar das nossas interações sociais. É cuidar dos contatos que a gente tem uns com os outros. É cuidar de quem não tem condição de se cuidar sozinho. É cuidar de quem é injustiçado socialmente também. A gente está fazendo a nossa função social e espiritual de cuidar do Éden. As nossas escolhas alimentares, as nossas escolhas com os nossos colegas, com as pessoas do nosso dia a dia, com os nossos irmãos humanos, com os nossos irmãos animais, têm sido escolhas conscientes, politicamente, que estão alinhadas com a espiritualidade real que a gente busca? Ou a gente está sendo espiritualizado só para, porque é bom para mim, porque eu vou pensar positivo, porque eu vou mudar minha realidade, e esquece da responsabilidade que a gente tem de mudar a realidade que está ao nosso redor, que faz parte de quem a gente é também. A gente também é a natureza, a gente também é a sociedade, a gente também é a pessoa que está pedindo esmola na rua, a gente também é os animais que a gente explora. Então, acho que é bem essa questão de trazer essa consciência e juntar essa consciência da terra, essa consciência telúrica mesmo, terra, política, interações sociais, coisas da carne, coisas mundanas, com a espiritualidade, porque senão não adianta nada, né? A gente vê, por exemplo, no tarô, a gente tem um arcano que é o mago, que ele tá com um braço para cima e um para baixo. Ele recebe a força divina e ele manifesta e realiza na terra. É para isso que a gente tá aqui. Não é pra gente ficar sentado, meditando e a gente em paz sozinho, enquanto a gente esquece de colocar tudo isso que a gente recebe em prática aqui na Terra, pro outro, que faz parte de quem a gente é também. Muito interessante isso que você falou, porque eu acredito que esse autoconhecimento que nós temos que desenvolver em nós é para expansão em toda a nossa cidade, todo o nosso estado e nosso país. Na verdade, essa expansão de consciência, esse entendimento na política é para você se preparar, nós, eu, você, todos que estão assistindo e gostam da espiritualidade, é falar, agora é a nossa vez também. Porque agora eu vou saber como lidar com todo mundo que está à minha volta. Eu vou saber lidar sem ter pressão, olhar o humano, né? Olho no olho, eu sou você, olhar o animal, olhar a planta, a árvore, a minha cidade. Minha cidade está preta e branca, então eu olhar, colocar cores, e não só plantar aqui em casa. Né? Exato. Eu acho que essa expansão... As nossas crenças elevadas, né, com as nossas buscas reais como seres humanos que querem se desenvolver espiritualmente, né? Essas propostas vão me ajudar a desenvolver espiritualmente, vão ajudar a minha cidade a desenvolver espiritualmente, né? Todas essas coisas são importantes, a gente não pode separar. E você sabe isso que a gente está falando, né, de separar e da briga e tudo mais? Eu assisti recentemente aquele documentário, como é que é? O Dilema das Redes. Não sei se você viu. Assisti. É incrível. Tudo que você olha, eles sabem, eles programam você, né? Um documentário incrível, né? Abre muitos nossos olhos. E uma das coisas que eles falam é sobre isso. Como existe um interesse de separar e de aumentar essa dualidade, né? Essa binariedade, esses polos. E de fazer com que a gente se imploda. Um matando o outro, um odiando o outro. Então, existe já dentro do algoritmo da rede, que eu, por exemplo, sou de direita, meu amigo de esquerda, cada um só vai receber informação de acordo com o que a gente acredita. E um monte de fake news falando mal do outro, para que a gente se odeie, e para que a gente se imploda, e para que a gente esqueça do poder que a gente tem. Né? Muito incrível isso, não é uma coisa de espiritualidade que estava falando. É um documentário sobre redes sociais. Então já é uma coisa que passou muito aqui para o plano físico, palpável mesmo. Esse desejo de separação, né? E um exemplo disso é, por exemplo, você entra, só vê uma figurinha de um tênis, você clicou no tênis, de repente só começa a vir tênis, né? Ou você quer alguma coisa de yoga, vem só yoga. Depende, é de programar mesmo para só aquilo. Fecha você não ver na sua bolha. Isso mesmo. E aí a realidade do outro, as necessidades do outro, aquele outro que está no outro polo, né? Que a gente inventou que eu estou num polo e você no outro, aquele outro que está no polo oposto, que tem as mesmas necessidades que você, só que enxerga o mundo de uma forma talvez um pouco diferente que a sua.
Só que, na verdade, a gente tem muito mais coisas em comum uns com os outros do que coisas que nos separa. Todos nós temos as mesmas necessidades. É muito interessante que eu e a Paula, a gente sempre conversa sobre isso, que ninguém acorda de manhã pensando assim, eu quero acabar com tudo, eu quero o mal do mundo, eu quero o mal das pessoas. Todo mundo está defendendo o que acredita ser melhor. Todo mundo está buscando e defendendo o que acredita ser melhor. A única questão é que a gente precisava conversar um pouquinho mais, né? Dialogar um pouco mais entre nós, entre esses polos inventados, para a gente entender que o que a gente busca, o que é melhor para mim, às vezes também é melhor para você, se a gente conseguir entrar num consenso, né? Então falta muito esse diálogo. Muito interessante isso que você falou, porque tendo esse diálogo com o polo A e o polo B, o polo A vai ficar falando automaticamente, o polo B fala assim, eu vou me defender. Né? Então, tipo assim, eu não quero ver, eu quero defender. De vez baixar a antena, entender, de repente aqui tem tantas coisas boas, de repente não. Existe tantas coisas boas aqui, e aí você tem a sua parte para falar. Também não precisa discutir, né? Na verdade, é conversar e entender essa situação. Quando vinha aquela, né? Quando vinha discutir, tipo, igual fala, política, religião e futebol não discute, né? Mas é importante a gente conversar. Não, mas foi colocado como crenças. Lógico que tudo isso é importante. Lógico que é. É ali que você precisa entrar. Vamos dar um exemplo muito, muito bobo. É polêmico, mas eu acho que aqui dá pra gente dar esse exemplo. Sim, dá. Vamos supor, eu tenho uma família que é uma família diferente da família tradicional brasileira. Eu sou casada com uma mulher. Mas a gente é uma família. A gente é uma família que trabalha, que se cuida, que se protege, que está preocupada com o bem uma da outra, que está preocupada com o bem da humanidade. E a gente é uma família. E aí existe a família tradicional, homem e mulher, que se sente ameaçada pela existência da minha família, porque a minha família é diferente da dele. E aí a defesa dessa família que é tradicional acha que para ela continuar existindo, ela precisa destruir a minha. Enquanto o que a gente quer é só continuar existindo. Então, se a gente conseguisse conversar e falar, eu quero proteger a minha família, eu quero proteger a minha família, você quer proteger a sua família. Então é isso. Vamos cada um proteger a sua família? Vamos cada um proteger a sua família. Fazer o melhor que a gente puder para proteger a estrutura tão bonita, nuclear, que é chamada família. Cada um do jeito que é mais feliz dentro da própria família. Os dois polos querem a mesma coisa. Eu quero que a minha família exista e a família tradicional quer que a família dele exista. E é só uma questão da gente conseguir entrar num consenso de que, olha, a minha existência não destrói a sua. Eu espero que a sua não destrua a minha. Vamos todo mundo coexistir? Né? Isso é a utopia, né? O nosso sonho, é o que a gente gostaria que fosse possível, né? Mas tá muito, muito, muito... Eu sinto, eu também sou, e eu sinto que tá muito mais leve. Sim! Muito, muito, assim, eu não sinto essa guerra que existe. Claro, existe, mas não está no meu mundo. Não chegou até mim. Mas eu sei que existe. Então eu acho que está um pouco mais leve isso. Mas esse exemplo que você deu é muito importante. Dois pontos de vista. Né? É só uma ilustração, assim. Eu até acho, Diego, assim, que no meu caso e no seu, talvez é uma coisa muito de dentro para fora. Porque, para mim e para Paula também, a gente não sente na pele, tá? Esse preconceito que a gente sabe que existe. Eu vejo vídeo na internet, eu vejo gente sofrendo, eu vejo muita coisa. Eu sei que existe uma militância dos dois polos. Eu sei que existe. Mas eu acho que o fato da gente viver, e isso eu falo de nós e de vocês também, de viver com muita naturalidade, muito respeito, né? Tipo, olha, essa aqui é minha família, é isso, eu não preciso ficar, né, lutando por isso, eu só tô aqui existindo. Isso é uma coisa muito importante também. E isso é uma coisa que eu falo pra Paula sempre, que essa é a nossa forma de militância. A gente não precisa ficar fazendo discurso. Claro que é importante que se faça, tem quem faça. Sim. Né? Mas a minha forma de militância é existindo e sendo feliz, sabe? Eu acho que só o fato de eu mostrar para o mundo que é possível ser feliz com a minha realidade, existir do jeito que eu existo, sem interferir, né? Sem interferir de forma negativa na vida dos outros, eu acho que já é um posicionamento político muito poderoso. Sim. E esse exemplo que você deu provavelmente vai ajudar muitas meninas, muitos moleques do outro lado.
porque eles têm esse medo, porque na verdade é crenças dos seus ancestrais. Então, vem modelando. Agora que tem a palavra crença, que é a frase, ou uma palavra que você acredita. Crença é isso, é o que você acredita como verdade para você. Então, na verdade, veio isso dos pais dele, tá chegando nele, ele fala, não, opa, peraí, agora eu não acredito mais nisso. Eu Exato. vejo o amor de outra forma. Né? Eu vejo o amor de outra forma. Eu gosto do ser, do humano. Eu não preciso mais do gênero. Claro, o gênero é mais importante para reproduzir, mas vai continuar as pessoas gostando de uma maneira. Mas eu posso ser diferente. Eu posso ser diferente no sentido da sociedade que acredita naquilo como normal, mas para mim é normal isso. Né? E se a então, gente age como normal, né? Se a gente vive como normal, atrai situações normais. Exato, e isso é uma forma também da gente contaminar de forma positiva o nosso entorno, né? Se eu ando de mão dada, se eu acredito que eu posso, como qualquer casal, andar de mão dada, me casar, fazer planos para o futuro, almoçar na casa da sogra, adotar se eu quiser, se eu tenho esse posicionamento, né, de vida e eu vivo minha vida de forma natural porque é o que eu acredito, isso é um posicionamento político, né? É um posicionamento político e é uma escolha que eu faço. Então, existe a possibilidade de ser feliz sendo do jeito que você é. Eu acho que isso é uma declaração, né? Isso é ser político. Exato. Porque nós estamos... Porque se eu não fosse político, eu ia casar, ter filhos, igual a sociedade quer e fica... Não, eu quero lutar pelo que eu quero ser, porque nós estamos aqui para ser felizes. Exato. Isso é ser política. Então, política, na verdade, não precisa pensar que se você for um candidato, ganhar, você não precisa ser triste, ranzinza, nada, não. Você pode ir feliz, com amor e compreensão. E aqueles que não votaram em você e trabalham, por exemplo, na prefeitura, não ter perseguição mais. Depressão, olhar assim, é bom um funcionário? Continua. Não ter mais esse negócio de votou em mim, votou em você. Então, na verdade, a pessoa, quando é espiritualizada, vai olhar para o ser humano e não aquela rixa, aquela negação, né? Com certeza, com certeza. E é isso que falta, né? E acho que essa que seria a função mesmo mais profunda, talvez, da espiritualidade, né? É de libertar a gente dessas limitações, é libertar a gente dessas crenças limitantes, libertar a gente da dualidade e colocar a gente numa postura de possibilidade de criação de um mundo diferente, né? E se a gente não chegar nessa parte de vou criar um mundo de uma forma diferente, vou colocar para fora do mundo tudo isso que eu tenho aqui dentro, a busca espiritual fica muito rasa, né? Ela acaba num lugar. É preciso que a gente contamine quem está ao nosso redor, né? É preciso que a gente consiga mudar um pouquinho. Não precisa ser muito. A gente não precisa ser a Beyoncé subir num palco com milhares de pessoas. Mas o que a gente conseguir, né, transmitir e materializar aqui, né, de forma palpável e que seja conectado com essa verdade, com o amor, eu acho que é a melhor política que a gente pode fazer, né? Isso mesmo. A política tem que começar pela sua casa, que é o seu autoconhecimento, o seu entendimento, aí vai pelo seu bairro, depois sua cidade, e vai indo. Não adianta eu querer ir lá dominar o Brasil se eu não dominar aqui meu lar, meu bairro. Exato, né? Perfeito. O autoconhecimento é só o primeiro passo. Isso né? mesmo, Mas ele é só o primeiro passo. Extremamente importante. Se a gente não tiver autoconhecimento, a gente não sabe como lida com a gente mesmo. Se a gente não se aceita totalmente, a gente não tem como aceitar o outro. Isso mesmo. E olha como isso já é muito político, né? Conseguir aceitar o outro com as diferenças que ele tem é sinal de que seu autoconhecimento está funcionando muito bem, porque você está se aceitando totalmente, com tudo que você acha bom ou que você julga ruim dentro de você. A partir do momento que você julga o outro, é importante você voltar. Volta umas casinhas aí, volta para o seu autoconhecimento, que está faltando parte de você para amar também. Né? Eu gostaria de saber a sua opinião, por exemplo, uma pessoa que conseguiu o seu autoconhecimento, que é espiritualizada, né? Ela tem o seu autoconhecimento, procurou algo. O que é espiritualizado? Geralmente a gente fala, né? De repente as pessoas nem sabem. Quando você procura algo, você procurou algo interno, achou, se desenvolveu, mas você quer algo fora que não é tangível. Você não pega, mas você sente.
espiritual é ser isso. Então, eu quero a bondade no meu bairro, eu quero o amor no meu bairro, é uma coisa que você não pega, mas você consegue sentir. Ser espiritual é isso. Não tem nada a ver com religião. Você pode seguir a sua crença normal e ser espiritualizado. Então, como uma pessoa espiritualizada, por exemplo, no seu conhecimento, se chegasse em uma prefeitura, o que poderia ser mudado em uma cidade com uma pessoa espiritualizada no cargo de prefeito, por exemplo, de prefeito? O que ele poderia fazer? Interessante pensar nisso, hein, Diego? É muito, muito interessante. O que ele poderia fazer em uma cidade, uma pessoa espiritualizada? Ele consegue ir contra o sistema, porque já tem um sistema. Aí é que tá, né? Né? Aí é que tá. Eu acho complicado. Eu acho complicado. É. Eu não consigo nem pensar muito nisso, assim. Como que um líder, né? Como que seria, assim. Eu acho que tem uma luta interna, né? Eu acho que tem isso de o que está conectado com o coração, o que o sistema pede, o que ele pode fazer dentro do sistema. Mas eu acho que seria talvez, né? Pensando aqui na minha consciência muito limitada a respeito disso, assim, porque, né? Mas talvez ele conseguir pensar um pouco menos no benefício próprio e um pouco mais no que é leal às coisas que ele acredita, né? As coisas que são importantes para o crescimento do coletivo, né? Eu acho que ele conseguir abrir mão de pequenos benefícios, né? De pequenos favores, agindo muito mais com o coração. Acho que quanto menos segredos essa pessoa tiver, menos risco ela corre de ficar aprisionada nas mãos de outra pessoa, né? Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais verdade a pessoa viver, fica um pouquinho mais fácil ela ir abrindo caminho, né? Eu vou tomar essa decisão aqui. Mas se você tomar essa decisão, eu vou contar tal coisa sua. Se a pessoa estiver lidando com a verdade, vibrando com a verdade do coração, não for por interesse próprio, ela fica menos refém, talvez, né? Talvez o que eu idealizo, né? Fantasio como uma pessoa espiritualizada nesse lugar, eu acho que é muito nesse lugar da verdade, de estar conectado com a verdade, né? A verdade da busca dessa pessoa, a verdade das escolhas dela, né? Pensando num bem maior, de uma forma mais positiva e mais ampliada, enfim. Mas isso é uma coisa que é difícil a gente apalpar mesmo assim, né? Como seria. Deixa eu fazer uma pergunta para você, responde de bate-pronto, assim. Tá. Se você pudesse colocar uma cor na política, que cor você colocaria? Veio azul, eu acho, um azul claro do céu, assim, né? Que tá em cima de todos nós, da cabeça de todos nós, assim. Acho que seria isso. Imagino isso, essa coisa que unifica, né? Que tá sobre todos nós, assim. O que nós podemos fazer para melhorar a política na nossa cidade? Olha, eu acho que basicamente a gente parar de pensar na dualidade e se conectar com a verdade do nosso coração, né? As escolhas que a gente faz politicamente precisam estar conectadas com a nossa busca espiritual, né? Eu preciso escolher alguém que está preocupado com o meio ambiente, porque isso é espiritualidade, alguém que está preocupado com os animais, alguém que está preocupado com as pessoas, alguém que está preocupado com justiça, com igualdade, né? Que está preocupado em pensar com amor, com educação, com saúde. Alguém que tenha propostas que eu sinta que conecte com o meu coração, né? Eu acho que a gente tem que... A mesma coisa que eu falei do prefeito lá, né? Pensar menos a interesse próprio e interesses pequenos, né? Essas buscas assim, porque isso aqui vai me dar mais dinheiro, isso aqui vai me dar mais renda, isso aqui vai me garantir. E pensar muito mais no que a gente pode fazer de forma ampliada, né? Para crescer, para as coisas se multiplicarem, para que eu tenha, para que o outro tenha também, né? Eu acho que esses eram os ensinamentos de Jesus Cristo, né? A justiça, a igualdade, o amar ao próximo como a ti mesmo, o cuidar do Éden, são todos ensinamentos tão bíblicos e que a gente está tão afastado nas nossas decisões, justamente porque a gente entrou nesse lugar de separação, né? Ok. Vou falar uma hipótese aqui, tá? É só uma hipótese. Caso, por exemplo, você se candidatasse a prefeita da sua cidade e você enfrentasse alguém que é muito poderoso, assim, que você acha que é enorme, como você faria a sua campanha?
Que difícil, né? Ah, eu acho que não ia ter muito outro jeito se não fazer com a verdade, né? E esperar que as pessoas se conectassem com o que eu quero, porque é muito difícil. Eu acho que é aí que entra esse negócio do interesse próprio. Eu quero ganhar, né? E aí eu vou fazer várias promessas, vou pegar um palanque gigantesco, um carro alegórico e não sei o que eu quero ganhar, ou eu quero fazer uma coisa diferente que flui de um lugar muito mais profundo que é do coração, né? E que aí eu quero que as pessoas se conectem. E isso é uma coisa até para a gente pensar no nosso dia a dia aqui nas redes sociais, por exemplo, né? Se a gente quer buscar muitos mais seguidores, por exemplo, acho que dá para a gente fazer esse paralelo. Ou se a gente quer que quem acompanha a gente aqui é quem se conecta com as coisas que a gente fala de verdade. E o quanto de peso tem isso para nós, né? Eu acho que dá para fazer esse paralelo aí. Interessante, interessante. Nós, assim, eu sempre falo nós, espiritualizado, porque a gente sempre está estudando, se entendendo, entendendo as pessoas à nossa volta. Como podemos, porque geralmente quando alguém vem falar de política comigo, eu vou falar o meu exemplo, vem falar comigo com política, eu fico olhando e fico vendo, porque eu consigo, a pessoa, conforme ela fala, conforme ela olha, o gesto, eu já consigo descrever se ela está falando a verdade ou a mentira, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Então, a hora que a pessoa fala com você e você sabe que está mentindo, assim, você é espiritualizado, e aí você fica pensando assim, eu estou em julgamento? Será, meu Deus? Como que é com você isso? Quando a pessoa chega, não sei se já chegou alguém falar de política com você, e a pessoa está mentindo, tentando te convencer, e aí você fala, será que você está em julgamento? Como que é Olha, isso? eu acho assim, eu acho que tem o ideal e tem o que eu consigo fazer. O que eu consigo fazer está muito dentro de um aspecto libriano, assim, do meu mapa, que é tentar não desarmonizar, não tretar, né? Tipo, não que isso seja positivo, só tô falando o que eu consigo fazer, né? Talvez até concordar para não brigar e tudo mais. O que eu considero o ideal, e que eu ainda não consigo fazer, mas que eu gostaria, o que eu considero o ideal, é o confronto com a verdade. E não de uma forma que seja uma briga, sabe? Uma treta, um mal-estar. Não isso, mas tipo assim, você vem e me fala uma coisa que eu sei que é mentira, eu olhar pra você e falar assim, você tá mentindo pra mim, eu sei que você tá mentindo. Eu acho que é de uma maturidade espiritual muito elevada a gente conseguir lidar com a verdade nesse nível, sabe? É isso que eu acho que é o ideal. E que eu não consegui alcançar, não sei se eu conheço alguém que conseguiu, mas ideal, falando de um lugar assim de, nossa, meu sonho, é que a gente conseguisse ter esse tipo de diálogo. E quanto mais a gente conseguir trazer as pessoas para a verdade, mais difícil vai ser a manipulação, a mentira, né? E todos esses jogos que existem por trás, não só da política, como de todas as relações, né? Nessa evolução que nós estamos, essa política, eu acho que a política desse ano vai ser muito importante, quase decisiva para continuar esse caminho de evolução, de princípios, porque paramos em março, estamos ainda em pandemia, então muita informação as pessoas estão recebendo, né? Então, se algum político, a hora que igual os candidatos já saíram, se vir algo para nós, para nossa frente, porque geralmente eu percebo quando vem alguma informação para nós, mesmo se eu gosto do candidato e aquele assunto é referente a ele, eu nego isso, eu não acredito, eu não quero ver. Por que você acha que nós, seres humanos, não gostamos de ver a verdade? Nossa, que profunda essa pergunta, hein, Diego? Ah, é difícil. Eu acho que a gente eu acho que quanto mais a gente se abre para ver a verdade do outro, né, a gente precisa se abrir para ver a nossa. E eu acho que esse é o maior desafio do autoconhecimento, né? Olhar para a própria verdade, olhar para dentro de si com verdade, admitir os próprios erros, assumir que tem defeito, enfim, eu acho que a dificuldade de lidar com verdade do ser humano é a dificuldade de lidar consigo mesmo, né? Tem até uma frase que geralmente as pessoas usam, né? Quem entra na política é para apanhar na cara, tem teto de vidro e o pessoal vai jogar pedra. Por que você acha que a política é considerada o reino dos julgamentos?
Poder, né, Diego? Poder. A gente tem problema com poder, o ser humano tem problema com poder. E isso é Todo muito mundo quer, né? complicado. Todo mundo quer. É muito E quando doido isso daí. consegue o poder, quer permanecer no poder, né? Você sente isso também? Eu acho que é o alimento do ego, né? É o alimento do ego. E a gente está aqui para aprender a lidar com o ego, né? O ego é necessário, a gente precisa dele, é com ele que a gente interage com o mundo, mas a gente não pode deixar ele dominar. E essa é a treta toda, né? Essa que é a busca espiritual, essa que é a busca do autoconhecimento, é a gente conseguir ter a humildade de lidar com o ego de uma forma saudável, né? Acho que humildade é a palavra. E o poder, ele é esse alimento do ego, né? Acho que todo mundo em algum momento vai sentir essa questão, né? Por isso que a gente fala, o poder corrompe, porque ele é uma coisa natural do ser humano. Ai, aquela pessoa era tão bacana, mas chegou lá em cima na política, ó, o poder pronto, já tá roubando, já tá mentindo, já tá enganando. Porque é maior, né? Pega num lugar natural do ser humano, assim. A gente não é só coisa bonita dentro da gente, a gente tem sombra também, e todo mundo tem sombra de poder, né? É o ego. Então eu acho que é natural. É muito interessante você falar isso quando chega lá, aí começa a roubar, fazer um monte de coisas que não é boa, né? Porque tem um sistema já há mais de 520 anos, né? Se a gente pegar o descobrimento do Brasil, então sempre o Brasil foi roubado e a gente Sim. tem crenças dentro do nosso DNA referente a roubo. Como que consegue mudar um sistema de 520 anos? Será que a gente vai ter que levar mais 520 anos? Ou você acha, na sua opinião, assim, que isso pode ser em um menor tempo, conforme nós estamos evoluindo, entendendo, as pessoas estão melhorando? Assim, na sua opinião, você acha que, pelo seu conhecimento mesmo, você acha que vai levar mais 520 anos para mudar alguma coisa ou pode ser em menos tempo? Ai, Diego, esse lance do tempo é muito difícil, assim, né? Ele é Uhum. muito relativo. Mas eu acredito que a gente ainda tem que passar por muita coisa, por muitas experiências, por muita cura, né? Como nação, para a gente conseguir se libertar desse padrão, né? Porque é bem isso que você falou, é um padrão que está com a gente desde que a gente foi descoberto e colonizado, e é um padrão de roubo, de estupro, de mentira, de abuso, né? De abuso de poder, de abuso de outras pessoas, de opressão, de ter um sobre o outro, um em cima do outro, um melhor que o outro. Então é isso, né? E você falou ainda a palavra, né? Tá no DNA. Olha como é forte isso, né? Quanto tempo será que a gente vai levar? Quantas curas será que a gente vai precisar para transformar esse padrão de dor que a gente vive? É só a gente pensar como que é para nós, como indivíduos, né? Sair de um padrão de comportamento. Como que a gente muda um padrão de comportamento de uma célula que é a gente, assim, ó. Nós, um padrãozinho de comportamento. Como é difícil. Como o nosso cérebro tem o vício de voltar para o conhecido. E a gente tem que ficar fazendo essa ginástica de tirar ele de lá, né? Então imagina como nação. Isso, é verdade. Isso que você falou é sensacional, porque quando a gente muda alguma crença ou algo, o nosso ego ainda está acostumado com aquilo, ele não aceita, fica nervoso. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou Uhum. perdendo tempo fazendo isso. Eu poderia estar ali deitadinho no sofá, assistindo uma Funcionava daquele jeito até televisão. hoje. Tá tudo bem, mas por que quer mudar nesse momento? O nosso ego sempre, como ele não conhece, ele não é ruim. É que ele quer nos proteger, na verdade, né? Sim, Então, quando é sim. alguma coisa diferente que está entrando, ele opa, 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 e aí você tem que falar, opa, isso é para o meu melhor, né? E você Uhum. trazer para o subconsciente, para sua consciência, e falar, não, é para a minha evolução isso. Então, é muito interessante o que você falou mesmo, porque, por exemplo, já vem no nosso DNA esse roubo. Qualquer coisinha que a gente faz, tipo, troco errado, pagar Aham. menos para alguém, pegar alguma coisa, inconscientemente, não é julgamento que a gente está falando, é como uma verdade, cada um tem a sua verdade, né? Então, aí vem o nosso, por exemplo, nós como espiritualizado, eu como constelador também, eu sei que é muito difícil essa frase, mas
são energias equilibradas. Então, por exemplo, se vem alguém e te roubou, na verdade o seu ancestral também roubou. Então é um equilíbrio de balança. Então, se vem alguém e assassinou alguém, então um ancestral seu foi também. Porque na verdade é um equilíbrio. O universo funciona com equilíbrio. Então, tudo que Uhum. faz, retorna. Então, Exato. isso que você falou, o que nós precisamos fazer então? Então, todo mundo precisa começar a mudar a sua rotina diária, né? Trabalhar em si mesmo, né? Isso, porque automaticamente você está mudando os seus descendentes e os seus ancestrais, você trabalhando em si mesmo. E aí você, na sua casa, você faz isso. Aí automaticamente o seu DNA está conversando com seus vizinhos também. E eles começam a automaticamente mudar também. É a É mesma coisa quando verdade. você medita, né? Eu meditando aqui sozinho em casa, eu já estou protegendo meu bairro inteiro. Se todo mundo começar a fazer isso também, vai evoluir. Então, está nas nossas mãos, né, a mudança. Sim. Não está na mão do outro, está na minha aqui. Então, eu começando aqui a mudar, automaticamente vai ser mudada a política também, né? Exato. A gente tem muito esse hábito de colocar a política como uma coisa que está lá longe da gente, né? Ai, os líderes, ai, porque é culpa do governo, porque é o prefeito, porque é o presidente, não sei o quê. Gente, mas assim, vamos começar por uma coisa. Ele tá lá agora. Ontem ele estava aqui. É uma pessoa exatamente como você, criado no mesmo país, na mesma cultura, que tinha o mesmo hábito de veio 50 centavos a mais no troco, não dá nada, colocar no bolso. Essas pequenas coisinhas que a gente tem o hábito de fazer. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. É o mesmo você que faz isso que agora tá lá com um potencial muito maior de colocar isso em prática, né? Para começar. E outra, não é eles, né? Os líderes que vão salvar a gente aqui. A gente é um coletivo, né? E que a gente funciona se cada um pensar coletivamente, né? Se cada um fizer a sua parte. A gente fala tanto, tanto dos nossos direitos e a gente se esquece de falar dos nossos deveres e das nossas obrigações, né? Se a gente busca tanto, por exemplo, vamos por aí, o direito da mulher de ser respeitada e não sei o que lá, talvez a gente devesse estar ensinando os homens a obrigação de respeitar as mulheres. Quem tem que estar sendo educado, né? Não seria talvez a mulher, não estou falando mal da luta feminista, pelo amor de Deus, tudo é muito necessário. Mas talvez fosse mais efetivo se ao invés da gente ficar gritando eu quero respeito, fosse educar os meninos para respeitar, né? É o seu dever fazer isso aqui. E É, qual que é o meu faz- dever, é né? isso Qual que é o mesmo. dever de cada um? A gente luta, meu direito, meu direito. Mas você está cumprindo os seus deveres? Você está fazendo tudo o que você precisa fazer para que a sociedade seja mais justa? O seu dever, a sua parte, você está fazendo? É. Um exemplo disso é o dever de votar, né? O dever de Você tá, votar. você tá votando consciência ou com Conscientemente. amizade? Exatamente. Como? Por amizade? Ou vai me dar um saco de arroz? Ou eu tô na minha cidade? Quem vai fazer mais por minha cidade? Vota desse jeito. Quem vai fazer Uhum. mais por minha cidade? Não por mim, por meu parente, mas pela Exato. cidade, né? Os projetos, igual você disse mesmo, meio ambiente, o Proposta de autismo que está educação. o autismo que está aumentando demais, eu não vejo um Uhum. projeto referente às crianças autistas. Sabe assim, Sim. é muita coisa que. Indústrias vindo para gerar emprego, faculdade, universidade. Eu não vejo novidades. Você consegue ver novidades na sua região? Olha, até você falou de autista, eu achei bem interessante, porque aqui na minha cidade tem algumas políticas voltadas pro autismo, assim, algumas políticas Ah, que legal. específicas, tanto nas escolas quanto vaga de estacionamento. Tem algumas políticas aqui, assim. Pelo menos a minha cidade, uma coisa que eu posso falar, não posso falar mal, é da educação aqui. Uma educação muito boa, a educação municipal é muito boa, enfim. E eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, sabe? Tipo, o prefeito que tá agora não ajuda a minha empresa, sei lá. Tá, mas você já parou para pensar na educação, no contexto geral, né? É para Na isso que a gente tem saúde, na que, na segurança. saúde. Por isso que a gente tem que pensar naquilo que a gente falou lá no comecinho, na expansão da consciência, no sentido de eu tô enxergando o todo que está ao meu redor, ou eu tô olhando para minha bolha de 2 metros que está aqui, Olhando para o meu mundinho, né? pro meu mundinho, sabe? Nem toda a realidade é igual à minha. E como é que eu vou saber como que é a realidade que está fora da minha?
ouvindo o outro, olhando o outro, às vezes até aqui nas redes sociais, acompanhando realidades diferentes das nossas. Quantas pessoas autistas, com deficiência, surdas, negras, travesti, LGBTQI, quantas a gente segue nas nossas redes sociais? Para ouvir o que realidades diferentes das nossas têm para dizer. Para a gente conseguir ampliar de fato, expandir de fato a nossa consciência. Para entender que não existe só a nossa bolinha, né? Que existe um mundo todo gigantesco e diverso e cheio de necessidades que a gente precisa olhar e pensar com mais amor, né? Com o mesmo amor que a gente tem pela nossa bolinha. Isso mesmo, espiritualidade é isso, é você conhecer o que você não tem contato. Então você vai, é isso mesmo, o seu mundo não tem autismo, mas vai lá, procura, se informa. Não tem deficiente, vai lá, se informa. Meio ambiente, vai lá, se informa. Mas é interessante que quando se informar, se você gostar e se você defender, você fazer isso na sua vida. Porque se você falar da boca para fora só, não vai passar a verdade, não é verdade. Né? Então é interessante que você primeiro muda, você olhe as coisas que você... Qual que é a sua verdade realmente, e aí sim você vai lá para fora e começa a defender. Sim, né? Não adianta a gente ficar preocupado com o Pantanal e não reciclar o nosso lixo, não cuidar da nossa alimentação, né? Não diminuir o consumo de carne, por exemplo, porque é por conta da carne que a gente tem gente tacando fogo para aumentar pasto. Então é isso, são essas escolhas, né, do dia a dia que são políticas e que vão surtir um efeito muito maior, né? Verdade. Ô, Paty, já está encerrando. O que você gostaria de falar mais para as pessoas? Ai, falei tanto já. Eu acho que o principal é isso da expansão da consciência mesmo, né? Pra gente parar de achar que a expansão da consciência é só vertical, é tipo, vou expandir, vou conversar com o Arcanjo Miguel, e a gente ter expansão de consciência horizontal, né? Olhar para o lado, olhar para a nossa esquerda, para a nossa direita, para a nossa frente e expandir aqui pertinho também. Fala um pouquinho do seu trabalho também. Falo. Então, eu trabalho com astrologia, com tarô, com florais. Eu bato um papo com as pessoas para a gente ver onde a gente pode ajudar. Eu uso essa linguagem da astrologia e do tarô de modo que a gente consiga trazer clareza, trazer para a consciência algumas coisas que podem ser trabalhadas. E aí também receito um floralzinho para ajudar nesse processo. Ok. Eu agradeço você imensamente novamente. As pessoas gostam de falar de signo, de personalidade, mas hoje a gente falou de um assunto muito importante, né? Igualmente ao signo, igual à personalidade, mas que é a política que está aqui na nossa porta, né? Para a gente mudar o nosso meio onde a gente está, ou se quiser manter igual, é uma escolha da pessoa, né? Mas que entenda que é possível sim levar a bondade, o amor para a política, e não aquelas crenças que a gente tem, né? De que todo político é corrupto, todo político vai roubar, e que a gente começa a emanar energia, né? Muito amor para esses políticos, porque eles foram ali, né? Colocou a sua cara, fala assim, eu quero defender, aí é o plano de cada um e decidir realmente pela cidade e não por mim. Né? Exatamente, Diego. Eu que te agradeço muito, profundamente por esse convite. É de extrema importância que a gente fale sobre isso no nosso meio, né? Que a gente não ache que porque a gente é espiritualizado, a gente não precisa falar de política. A gente precisa mais que todo mundo, né? Então, muito obrigada por esse convite. Muito obrigada por se dispor a falar sobre isso, que é muito importante mesmo. Obrigada a quem assistiu. Um beijo grande. Um beijo. Até a nossa próxima live. Até, se Deus permitir, que Ele esteja com nós a todo momento aí. É isso. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, Você tchau. também. Tchau, tchau. Tchau.